Nós vamos então dar sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Estamos na terceira parte, na segunda parte, as predições segundo o Espiritismo. Estamos na teoria da presciência, não, na terceira parte, na verdade, né? Agora vamos para o item número 16, né, que nós tínhamos começado, mas há a necessidade de nós fazermos um pequeno retrospecto daquilo que nós estudamos no item 15, no item anterior, quando Kardec abordava para nós sobre as referências do tempo e do espaço nas previsões, né, de dizer que alguma coisa vai acontecer daqui a tantos anos, sendo que esses anos são contados a partir da referência do nosso planeta. Então existe ali uma mistura entre aquilo que os astros mostram, entre aquilo que acontece na nossa geografia, especialmente com relação à contagem do tempo, né, no movimento de translação, no movimento de rotação. Então tudo isso aí influencia nessa nossa contagem. Então diz Kardec aqui para nós, na metade do item 15, portanto, para cada mundo existe um modo diferente de se computar a duração do tempo, de acordo com as revoluções astrais que ele efetua. Isso já seria uma dificuldade para a determinação de nossas datas pelos espíritos que não conheçam o nosso mundo. Além disso, fora dos mundos, não existem esses meios de avaliações. Para um espírito que esteja no espaço, não existe nem nascer, nem pôr do sol, marcando os dias, nem revoluções periódicas, marcando os anos. Para ele, só existe a duração do espaço infinito, a duração e o espaço infinitos. Aquele, portanto, que jamais tivesse vindo à Terra, não possuiria qualquer conhecimento dos nossos cálculos, que, aliás, seriam completamente inúteis para ele. A mais, aquele que nunca tivesse encarnado em qualquer mundo, não teria nenhuma noção das frações da duração do tempo. Quando um espírito, estranho à Terra, vem manifestar-se aqui, não pode determinar datas para os acontecimentos, a não ser identificando-se com os nossos usos, o que sem dúvida lhe é possível, mas que frequentemente ele não julga útil fazê-lo. 16 agora. O modo de calcular a duração é uma convenção arbitrária, feita entre os encarnados, para a necessidade da vida corporal de relação. Para medir a duração como nós, os espíritos só poderiam fazê-lo com a ajuda de instrumentos de precisão que não existem no mundo espiritual. Aí nós fizemos aquele comentário aqui de rodapé, né, lemos o comentário, falando sobre aquela comparação. Por exemplo, né, atualmente, através das informações ditadas mediunicamente pelos espíritos, na extensa literatura espírita disponível, sabemos que as colônias espirituais mais ligadas à crosta terrestre, onde vivem os encarnados, contam com toda a sorte de equipamentos necessários às diversas atividades que são desenvolvidas por eles, o que inclui a necessidade de contagem do tempo, o que mais das vezes sincronizado com o tempo terrestre, embora também afirmem que o tempo deles é diferente do nosso. Isso aqui é uma nota da redação, né, do revisor, lembrando que nós estamos aqui estudando a edição da editora CELD. Então fizeram uma revisão muito interessante, e aqui naturalmente, né, em especial as obras de André Luiz, fala de toda a sorte de equipamentos que os espíritos utilizam para fazer suas medições, comunicações. São informações que muitas vezes geram uma certa controvérsia, mas que não é o nosso caso, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas como Kardec coloca, né, para medir a duração do tempo como nós, os espíritos só poderiam fazê-lo com a ajuda de instrumentos de precisão que não existem na vida espiritual. Né? Então esse não existem, de acordo com a visão de Kardec, acaba sendo uma determinação que hoje aprofundada pelos próprios espíritos através da literatura que é colocada à nossa disposição. Por isso, então, a gente faz isso com muito cuidado. Como eu sempre falo, os espíritos trazem para nós algumas informações nessas obras, em especial tratando da estrutura
e da infraestrutura de uma colônia espiritual, de uma comunidade no mundo espiritual, que para nós, a princípio, não podemos confirmar, mas também temos que levar em consideração que essas informações chegaram e elas podem ser comparadas utilizando o mesmo método que Kardec utilizou do controle universal, com outros espíritos, com outros médiuns. Então, pelo menos, se nós não temos condições de confirmar, não neguemos até que tenhamos métodos mais eficazes de comprovar essas informações. Então, por isso, como foi colocado no rodapé aqui embaixo, os espíritos dispõem de equipamentos, de sistemas que para nós ainda são desconhecidos, não se comparam com os nossos, porque os nossos dependem de recursos do mundo material, equipamentos físicos, hardwares, energias que são mais densas, enquanto os espíritos trabalham com energias sutis e também recursos que nós simplesmente desconhecemos. Então negar, pelo simples fato de negar, seria ali uma questão de pré-conceito, já que nós não temos acesso ao mundo espiritual, e aí partimos, utilizando aquele mesmo sistema, de avaliar o médium que faz esse trabalho, o seu caráter, a sua história. Aí nesse caso em especial, nós temos Chico Xavier, nós temos Divaldo Franco, nós temos Raul Teixeira e outros médiuns que demonstraram através do trabalho realizado aqui no mundo material, um caráter inquestionável. A instituição onde eles desenvolvem esse trabalho, e aí são centros espíritas bastante sérios, os espíritos que se manifestam, que já demonstraram o seu caráter através do conteúdo, e aí então eu não posso confirmar que aquilo que ele disse é da forma como ele disse, não é uma questão de verdade ou mentira, porque se tratarmos de verdade ou mentira, nós estamos lidando com o caráter do espírito. Então nós já definimos que ele tem um caráter que é correto, um caráter que é para nós virtuoso. Então nós podemos afirmar, então, se por acaso eu não compreendo aquilo que ele diz, eu posso até sugerir que ele não tenha compreendido aquilo que ele quer passar, pelo fato dos elementos serem ainda ininteligíveis para nós. Então nós guardamos essa informação para esperar uma confirmação maior. Por isso, então, os espíritos dispõem de recursos que nós simplesmente não compreendemos. Com relação, inclusive, com o nosso famoso e polêmico Aeróbus, que André Luiz relata para nós em Nosso Lar. Então, sistemas de transporte, sistemas de comunicação, equipamentos de medição, tudo isso para nós ainda se encontra no campo do enigma. Mas deixemos isso em aberto para avaliação posterior. Então, os espíritos, como diz Kardec aqui, não dispõem de instrumentos de precisão na vida espiritual. Então, nós poderíamos afirmar, a partir daquilo que foi apresentado, que os instrumentos que eles possuem são muito mais precisos do que o nosso, já que eles não dependem de influência da matéria. Não depende, por exemplo, de um relógio, de uma engrenagem que fica se movimentando, fazendo tic-tac. Não dependem, por exemplo, de baterias, não dependem de sistemas digitais. É um sistema completamente diferente do nosso. Então deixemos isso em aberto, partindo do princípio de que tudo isso é possível, embora não confirmado. Entretanto, os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a viver no meio de nós, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, dos quais conservam a lembrança na erraticidade. Assim, têm menos dificuldade do que os outros para se colocarem sob o nosso ponto de vista quanto ao que concerne aos usos terrestres. Na Grécia, eles calculam pelas Olimpíadas. Kardec fala naturalmente, lá do século XIX, quantas Olimpíadas já aconteceram. E aí, então eles fazem essa medição de tempo, só que isso naturalmente já ficou para trás. A Grécia já não se preocupa mais com a Olimpíada, e nos tempos atuais vivem de modo muito diferente. Em outros lugares, por períodos solares ou lunares, segundo os tempos e os lugares. Eles, os espíritos, poderiam, por conseguinte, determinar com mais facilidade uma data para os acontecimentos futuros, quando a conhecem, mas afora o fato de que isso nem sempre lhes é permitido, eles se veem impedidos porque todas as vezes que os detalhes estão subordinados ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, a data precisa realmente
só existe quando o fato ocorreu. Então, o que Kardec quis abordar, e nós conversamos já sobre isso na semana passada, é que um espírito que se aproxima aqui do nosso meio, que traz uma informação sobre um evento que vai acontecer, significa, a princípio, que esse espírito tem afinidade com as nossas atividades. Ele conhece o nosso tempo, ele conhece o nosso espaço, ele conhece as características da nossa sociedade, então ele pode falar porque já viveu no nosso meio e tem ali uma certa proximidade. Saindo das questões mais gerais, tratando de questões mais específicas, poderia, por exemplo, um espírito se aproximar de um encarnado e apresentar para ele uma informação que diga respeito à sua vida pessoal. Por exemplo, a desencarnação de uma pessoa, a vinda de uma outra pessoa. Por exemplo, quando se fala, não são raras as vezes que histórias como essas surgem, de uma pessoa que teve um sonho, e nesse sonho foi revelado que ela, por exemplo, uma mulher teria uma gravidez, ou um casal engravidaria, e ali viria um espírito. Isso antes de acontecer a concepção. Isso significa que aquele espírito que trouxe essa informação tem afinidade com aquela família, conhece a sua rotina, conhece a sua história, conhece as suas necessidades. Não é aquele espírito que vive no espaço. Por isso é exatamente o que Kardec quis dizer para nós. Os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde já estiveram e onde continuam a viver no meio de nós, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, dos quais conservam a lembrança na erraticidade. É o caso de previsão de guerras, previsão de grandes tragédias. Se o espírito não tiver afinidade com o ambiente, com a sociedade, com o mundo que vai vivenciar determinado evento, é puramente especulação. Eis aí porque as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e só devem ser aceitas como probabilidade, mesmo que não tragam com elas o cunho de legítima suspeita. E aí falando também que os espíritos, quando eles observam que existem eventos que estão se desenrolando no nosso meio, como por exemplo a previsão da Segunda Guerra Mundial. Vamos pegar esse evento que é um evento marcante na nossa história e é aqui do nosso tempo contemporâneo. Tínhamos ali a Primeira Guerra Mundial, trouxe todas as consequências. Na época a Alemanha foi punida, criou uma grande tensão naquela sociedade, houve divisões de terra e tudo mais. E aí então a Alemanha começou a se preparar para se reerguer com ideias que foram lançadas a partir do Partido Nazista. A gente lembra que o Partido Nazista, quando se fala em nazismo, a gente pensa na destruição que foi provocada por esse partido, mas na verdade o nazismo era um partido como outro qualquer, que buscava ali um espaço na política, um espaço no poder, como acontece no Brasil hoje, com os partidos políticos que nós temos, em outros países também. Então o Partido Nazista tinha ali um significado de um partido que oferecia uma proposta de desenvolvimento. Só que acabou depois se tornando aquilo que se tornou, mas a partir do momento em que esse partido subiu ao poder, a partir do momento em que o seu líder começou a se destacar, no caso Adolf Hitler, quando o Partido Nazista assumiu o poder, os espíritos começavam então a perceber a mobilização, as ideias, os sentimentos que se desenrolavam e previam a chegada de uma grande guerra. Mas eles não poderiam dizer assim, olha, no dia tal, na hora tal vai acontecer alguma coisa, porque essas ações dependiam do livre-arbítrio das pessoas envolvidas. São eles que vão decidir quando eles querem. Porque do contrário os espíritos diriam para eles, olha, vocês vão fazer tal coisa em tal dia. E eles, feito marionetes, responderiam anulando completamente seu livre-arbítrio. De repente um daqueles líderes acordou de mau humor, acordou com dor de estômago, ele falou assim, não quero sair de casa hoje, pronto, a guerra já atrasou um dia. Então tudo isso depende de uma série de eventos e vontades que os espíritos não podem determinar. Por isso, então, eis aí porque as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e só devem ser aceitas como probabilidades. Os espíritos, então, analisam o desenrolar dos eventos, a mobilização daqueles que estão envolvidos e começam, então, a trazer uma previsão daquilo que pode acontecer de acordo com o andamento das coisas.
É por isso que os espíritos realmente sábios nunca predizem nada com épocas determinadas. Eles se limitam a nos prevenir sobre a sequência dos fatos que nos seja útil conhecer. Insistir em obter detalhes precisos é expor-se a mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e se divertem com os terrores e as decepções que causam. Um exemplo disso, saindo dessa ideia da guerra, né, que é uma situação de longo prazo, alguém chega ali numa consulta espiritual, entre aspas, e aí pergunta para a pessoa: eu quero saber quando eu vou casar. E aí a pessoa faz toda a sua encenação. Pode, de fato, haver influência espiritual, levando em consideração que aquela pessoa é, de fato, uma médium, não necessariamente uma médium de qualidade, mas é uma médium e existe um espírito influenciando. E aí, fazendo então toda a sua encenação, ela diz assim: você vai casar no mês tal do ano tal. Primeiro, para aquela pessoa casar, ela depende de outra pessoa. Segundo, como é que você pode imaginar o que a outra pessoa está pensando? Então, por isso, quando Kardec coloca, nesse caso, insistir em obter detalhes precisos, a mesma coisa acontece em caso de morte. Eu sou apavorado, eu sou uma pessoa muito preocupada, eu quero saber quando que eu vou morrer. Aí a pessoa faz aquela cara assim, diz assim: olha, você vai morrer em tal lugar, em tal dia. E aí então, como é que você vai determinar alguma coisa que foge a esse controle? Insistir em obter detalhes precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e se divertem com os terrores e as decepções que causam. Naturalmente, a gente leva em consideração também que muitas vezes existem informações que provocam em nós uma certa tensão. Por exemplo, a desencarnação de Chico Xavier, que é um caso que a princípio traz para nós uma certa dúvida com relação a essas determinações de que nada pode ser previsto. Segundo os comentários daqueles que eram próximos, eles diziam então que Chico Xavier desencarnaria num dia muito feliz para o Brasil. E aí nós lembramos que foi exatamente quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então nós pensamos: isso é coincidência? Isso foi uma preparação do mundo espiritual? Como nós lidaríamos com isso? E aí, mais uma vez, nós partimos então do princípio de que um espírito, que um médium que inspirava em nós uma grande confiança, que tinha uma afinidade muito grande com o mundo espiritual e, portanto, tinha o privilégio de ter acesso a informações que nós não tínhamos. Então ele, vamos dizer assim, que ele previu a própria morte. É possível isso acontecer? Por que não? Um espírito que já trabalhou o que tinha que trabalhar, já estava ali no fim da sua presença aqui no mundo material, recebia informações, como nós dissemos, privilegiadas do mundo espiritual, e isso foge completamente a uma simples adivinhação. Algo que provocaria um grande tumulto, uma grande perturbação no andamento das coisas aqui no mundo material. Então é claro que nós falamos de um modo geral, aquilo que é feito levianamente, aquilo que é feito de modo especulativo, tratando de questões de curiosidade, como por exemplo de questões afetivas, questões financeiras. Me recordo de um colega que sempre no início do ano ele contratava os serviços de um astrólogo que fazia então as suas previsões anuais. Esse ano você vai ter isso. Sempre no início do ano ele fazia essa consulta do seu mapa astral anual. Era quase que uma dependência, principalmente com relação aos negócios. E aí eram feitas todas as previsões. Um outro detalhe que a gente lembra sempre: fim de ano nas televisões. O que acontece? Não aparecem então todos os místicos e esotéricos fazendo ali previsões do que vai acontecer no ano? Aí já mataram o Papa, já mataram o presidente, já falaram que o Brasil ia ou não ganhar a Copa do Mundo. Vocês se lembram dessas histórias? Começava com um canal, depois aparecia outro, naqueles programas de auditório. E aí começava então: não, aqui eu estou vendo que o Brasil vai ter um ano muito difícil. Difícil ele já está, que diferença vai fazer?
O que a gente chama de piorar? Então, em detalhes precisos, no que diz respeito a esses eventos importantes que acontecem no nosso mundo, os espíritos mais elevados, os espíritos mais sábios, não se dão ao trabalho de trazer para nós esses detalhes, porque isso é irrelevante para o andamento das coisas. E no caso das curiosidades que nós temos, quem procura acha. É a lei da oferta e procura. Eu quero satisfazer uma curiosidade. Está cheio de gente que vai te ajudar a satisfazer isso. Mas com certeza não é ninguém sábio. E se for sábio, essa informação vai ser trazida com muito cuidado, com muita cerimônia, para evitar que isso tenha aquela ideia simplesmente de uma especulação. É algo que realmente vai ter relevância para aquela pessoa. A fraterna colocou, né? Sei que tenho que partir desse mundo, mas não quero saber nem quando, né? Mas você sabe o que acontece, fraterna? Nós, de um modo geral, né, a morte ainda é um grande tabu que nós vivenciamos. O tabu é aquilo que todo mundo tem medo, constrangimento, receio de tratar. Então, sexo, morte, questões de preconceito, ainda são tabus da nossa sociedade. Mas, de um modo geral, tem pessoas que a morte para elas ou é uma escapatória ou é um objeto de grande terror. E ela ter essa informação seria para ela algo que proporcionaria muita segurança. Para nós que felizmente não temos essa preocupação, nós não ficamos aprisionados com essa ideia, mas muita gente fica. Então nós percebemos que são situações que estão muito mais próximas do nosso dia a dia do que nós imaginamos. Essas curiosidades de descobertas do futuro, revelações do futuro. E claro, você tem gente que busca por uma questão de curiosidade, futilidade, nós temos aqueles que oferecem as respostas e cobram caro por isso. André colocou, tem países em que a morte é comemorada, sim. Eu me lembro de um programa que passava, Andréa, ele chegou a ser exibido em duas partes na TV Gazeta, isso na década de 1990. E era um programa chamado Os Últimos Tabus. E aí falava, por exemplo, de exploração sexual, falava de morte, em especial, por exemplo, templos construídos com crânios humanos, rituais de purificação, envolvendo dores, aquelas imagens aflitivas, né, que nós vemos, hábitos tribais, hábitos culturais, uma coisa assim muito estranha, que a gente olha e... Sabe quando você olha aflito no sofá fazendo careta? O programa era praticamente isso, mostrando os últimos tabus que ainda existem na nossa sociedade. E aí então, quando nós queremos explorar esse universo, há aqueles que trazem para nós os objetos da nossa expectativa, né? da nossa ansiedade. E continua. As predições que oferecem maior probabilidade são aquelas que têm um caráter de utilidade geral e humanitária. Não se deve considerar as outras, senão quando são realizadas. Então, outras predições, outras adivinhações, a gente só considera um fato quando ela aconteceu. Então, você quer saber quando você vai morrer? Depois que você morrer, a gente te fala. Aí você vai saber exatamente onde, como, quando e por que você desencarnou. Do contrário, você não tem como prever. Agora, aquilo que tem utilidade geral, aquelas impressões que nós temos, né, de pessoas que são avisadas antecipadamente de um evento, para sua própria autoproteção, para mudança de condutas da própria sociedade, da sociedade mundial, isso tudo tem relevância e é trazido para nós. Por isso, então, as que oferecem maior probabilidade são aquelas que têm um caráter de utilidade geral e utilidade humanitária. Pode-se, segundo as circunstâncias, aceitá-las a título de advertência, mas haveria imprudência em agir prematuramente em vista da sua realização com hora marcada. Pode-se ser por certo que quanto mais circunstanciadas, mais elas são suspeitas. E aqui me veio uma lembrança
do ano de 1910, quando o cometa Halley apareceu no céu aqui do nosso planeta, e ele foi diferente de 1986. Até comentei com vocês que 86, quando ele passou de novo, ele passa a cada 76 anos, né? Naquela época eu tinha 17 anos, eu estava acampado exatamente para poder assistir a esse espetáculo, levamos luneta e coisa e tal, e a posição do cometa era uma posição em que a cauda estava contra o nosso planeta. Então a gente só via uma pequena nebulosa, né, no céu, que com dificuldade era vista através de uma luneta, ou daqueles mini telescópios. Mas em 1910, ele fez uma trajetória em que ele passava de lado no nosso planeta. E aí mostrava então o seu centro, né, e toda a sua cabeleira. E aquilo gerou um grande pânico naquela época. Nós chegamos até a falar sobre isso, estudando aqui mesmo o nosso livro A Gênese, lá na parte de uranografia. Uranografia ou astronomia geral. E aí quando nós falávamos sobre os cometas, eu trouxe para vocês algumas reportagens de jornais da época, falando exatamente sobre as opiniões científicas e técnicas que cientistas apresentavam à mídia, como também especulações sobre ideias de fim de mundo, abertura de portais do inferno, toda aquela coisa. Então, quando se falava em 1910, que já era uma trajetória prevista pelos astrônomos da época, apareciam aqueles místicos, aqueles religiosos, que também traziam as suas predições. Que a chegada daquele cometa seria ali o início do fim do mundo. A mesma coisa aconteceu em 1986, quando nós tivemos algumas seitas que trouxeram mortes coletivas aos seus seguidores. Me lembro de uma dessas seitas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, onde todos se vestiam de um modo muito semelhante, né, que era um tênis preto, calça preta, camiseta branca, todos deitados em beliches nos alojamentos daquela instituição, e tomaram veneno. E aí então dezenas de pessoas morreram para poder, como se diz, o Djavan, pegar carona na cauda do cometa. O cometa passou, elas morreram e o mundo continua como está. Outras predições catastróficas que nós tivemos foi na virada do milênio. Para muitos de 1999 para o ano 2000. E aí então venderam tudo que tinham, foram para lugares considerados oásis aqui no nosso Brasil, né? Foram para, por exemplo, para Brasília, naquela região mística do Vale do Sol, porque ali seriam protegidos e todo mundo morreria. E aí não aconteceu nada, aí depois veio o conserto. Não, a virada do milênio não é de 99 para 2000. É de 2000 para 2001, vocês erraram a data. Mas agora vai acontecer. E aí começou aquela loucura, não somente no Brasil, mas em outras partes do mundo também, de que o mundo ia acabar. Predições baseadas agora na virada do calendário. Alguns eram mais seguros, dizendo que não é nada de fim de mundo. É que essa mudança do calendário vai gerar uma pane geral, né, um pane geral nos nossos equipamentos, e isso vai fazer nós voltarmos para a época da Idade Média. Computadores não funcionarão, sistemas financeiros entrarão em colapso, sistemas de transporte paralisarão, então vai virar aquele caos geral. Tudo aconteceu com a maior naturalidade. E aí então havia aqueles que se apavoravam pelo fato de não estarem informados, e havia aqueles que se aproveitavam desse caos todos para poder se beneficiar. Seja de uma forma material, seja de uma forma religiosa, vamos dizer assim. Quantos e quantos místicos e missionários surgiram, trazendo para nós essas predições de fim de mundo nesse momento. E depois, nós tivemos então o famigerado calendário Maia, 2012, o momento em que o nosso mundo ia acabar. E isso foi previsto pelos maias, porque o calendário deles parou de fazer a contagem, então significa que eles pararam porque o mundo não teria mais nada. Filmes foram lançados. Eu assisti filme de Hollywood, que chama inclusive 2012. Assisti a um filme religioso, feito por um grupo evangélico dos Estados Unidos, que mostrava como seria o arrebatamento de todos os fiéis.
aqueles que seriam salvos, aqueles que seriam punidos. Enquanto os fiéis simplesmente desapareciam, viravam literalmente fumaça. Você via a pessoa, uma criança numa balança, num balanço, num parquinho, num playground, e aí então ela virava fumaça e essa fumaça se dispersava no ar. E enquanto isso o nosso planeta ia rachando e as chamas, o fogo, do centro da Terra começava então a queimar tudo. Um filme evangélico foi criado. E eu assisti naturalmente, impulsionado pelo título, mas não sabia que tinha esse teor, mas eu tive que assistir até o final para poder um dia contar para vocês. Eu sabia que esse dia ia chegar. E ele chegou. Isso era uma predição. Eu assistia porque o futuro dizia que vocês saberiam sobre esse filme. E aí então a gente vai vendo as coisas acontecendo, a gente vai vendo as histórias evoluindo, e quando a gente acha que acabou, quando menos se espera, aparece outra. Há pouco tempo atrás surgiu um pastor evangélico nos Estados Unidos, cuja instituição tinha uma rádio, e ele então trazia para nós um cálculo de quando seria o fim do mundo. E ele trouxe 3 datas. A primeira não se realizou, ele disse que o cálculo estava errado. Tentou de novo, errou outra vez o cálculo, mas ele falou, a terceira nós vamos acertar. E aí o dia passou e nada aconteceu. É exatamente isso que Kardec chama a atenção. Naquela época, século XIX, e até mesmo antes disso, nós tínhamos ali informações que ficavam localizadas, já que a comunicação não era tão fácil como se imaginava. Então era uma carta que demorava para chegar, um mensageiro que se transportava de um local para outro. Hoje não, hoje é internet. Você está ali enquanto a gente está conversando aqui agora, vocês estão mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook, vendo notícias, e de repente aparece alguém dizendo, sabe Deus onde ele se encontra, que alguma coisa trágica vai acontecer. E essa informação se torna então, como se diz, uma expressão que eu até não gosto, mas eu acho que é a mais ideal. Nesse momento ela se tornou viral. Se espalhou feito uma epidemia para todos os cantos. Então hoje, no nosso presente, isso acaba sendo algo muito fácil de se disseminar. Sem falar de todas essas predições que são apresentadas no próprio livro das Revelações, no Apocalipse, que está prevendo o fim do mundo. Onde os mortos se levantarão, onde os cavaleiros do Apocalipse surgirão. Quantas pessoas, quantas crenças, principalmente as crenças cristãs, ficam aterrorizadas com essas previsões de que o mundo vai acabar, de que o anticristo vai nascer, quantos filmes são produzidos sobre isso. Então a gente está fazendo essa abordagem geral, trazendo para vocês todos esses exemplos, essas histórias, para mostrar como isso é fácil de ser apresentado nos tempos atuais. E Kardec falava isso no século XIX. Se ele tivesse aqui hoje, com esse acervo que nós temos à nossa disposição, de fatos históricos, de produções da mídia, de ficção e tudo mais, ele poderia colocar esse capítulo com 3 vezes o seu tamanho, com tanta coisa que ele poderia dizer. E continua. Enquanto isso... foi então? Poxa, que triste, Shanri. Então Alamar, acabou a segunda Shanri aqui, acabou desencarnando. Depois a gente pega um pouco mais de informações sobre isso. Então pode-se ter por certo que quanto mais circunstanciadas, ou seja, mais precisas e específicas sobre determinada situação, mais elas são suspeitas. 17. Até agora, a forma mais geralmente empregada para as predições faz delas verdadeiros enigmas, frequentemente indecifráveis. Ou seja, essas predições que Kardec coloca, que são indecifráveis, são aquelas em que elas vêm envolvidas em palavras, em expressões que ninguém consegue compreender. E isso faz com que cada um faça uma interpretação diferente. Então eu coloquei assim, estou vendo sombras, montanhas e eventos no céu, isso vai acontecer. Aí para qualquer um mais sensível vai encontrar ali figuras e imagens das mais variadas se encaixando naquela descrição. Essa forma misteriosa e cabalística, da qual Nostradamus nos oferece o exemplo mais completo, lhes dá um certo prestígio aos olhos do homem comum,
que lhes atribuiu tanto mais valor quanto mais incompreensíveis elas são. Pela sua ambiguidade, essas predições se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, conforme o sentido atribuído a certas palavras alegóricas ou convencionais, conforme a maneira de efetuar o cálculo bizarramente complicado das datas, e com um pouco de boa vontade, encontra-se nelas quase tudo o que se queira. E aqui eu me lembro, que Nostradamus viveu no século XV, século XVI, se eu não me engano. Depois pesquisem para mim, por favor, a data de quando Nostradamus estava aqui no nosso mundo fazendo as suas previsões, só para a gente poder trazer uma data mais precisa. Então Nostradamus, ele era um místico daquela época que trazia muitas informações. E ele escreveu um livro muito famoso chamado As Centúrias. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, eram vários volumes, que era muito interessante. E nessa coleção, ele falava sobre futuros que até hoje são utilizadas, de imagens que vão acontecer, como por exemplo as Torres Gêmeas, o World Trade Center nos Estados Unidos, que foi atingido lá no dia 11 de setembro de 2001. Falava sobre, tá ali, obrigado, do 21 de dezembro de 1503 e até 1566. Viveu, portanto, 62 anos e meio, Então, no século XVI. E aí, então, nessas centúrias, ele falava sobre a queda de Roma, não do Império Romano, mas a queda de Roma, da própria igreja, falando, que a cobra de 7 chifres, se referindo às 7 montanhas de Roma, isso segundo aqueles que fazem interpretações. Há aqueles que fazem um encaixe sobre a nação do Cruzeiro, que era o Brasil, que teria ali um evento político grave, envolvendo corrupção, aí já adaptaram também aquele trecho das centúrias para o Brasil. Falava sobre carruagens de ferro que voariam pelos céus, seria a previsão dos aviões, aquelas estruturas metálicas que cruzariam os nossos céus, e várias outras interpretações, histórias que foram interpretadas em todas as épocas. Quem não se lembra daquela previsão de 1000 passarás, mas de 2000 não chegarás? Nostradamus. Então no ano 1000 todo mundo passou, seria vivo, mas do ano 2000 ninguém passaria. Estamos já em 2016, todos nós aqui, cada um curtindo o seu momento. André colocou no livro Nosso Lar, André Luiz também fala sobre uma tecnologia que na época nem tínhamos noção, é aquele caso dos equipamentos que nós comentamos. Então vemos aqui essas especulações. E é muito interessante que eu me lembro de uma expressão que foi utilizada, que quando nós falamos sobre previsões, principalmente de Nostradamus, eles dão um exemplo dizendo assim que é como um arqueiro, em que ele tem ali uma flecha, tem um arco, e a história que você conta, a previsão é a flecha que é lançada. O alvo é você que leva o alvo até a flecha, e não a flecha que vai até o alvo. Então você lançou a flecha e você fala assim, eu quero aproveitar aquela flecha. Então eu vou levar o meu alvo, que é aquele evento que se assemelha àquilo que foi contado, e eu arrasto o alvo até a frente da flecha, para que a flecha o acerte. Então não é a previsão que vai até o fato. Nós levamos os nossos fatos, em todas as épocas, de todas as culturas, até aquela previsão. Então nós fazemos as nossas adaptações para dizer assim, realmente ele acertou. Então aqui não é uma questão de questionar a legitimidade das previsões de Nostradamus, mas as dificuldades de fazermos as suas interpretações. Por isso é colocado para nós, pela sua ambiguidade, essas predições se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, conforme o sentido atribuído a certas palavras alegóricas ou convencionais, conforme a maneira de efetuar o cálculo bizarramente complicado das datas, e com um pouco de boa vontade, encontra-se nelas quase tudo o que se queira.
O Fábio colocou, né, hoje eu ligo menos para essas previsões, estou em busca de pessoas confiáveis, que são raras no mundo, né, o que tem que acontecer, acontecerá. O mal há de vir, coitado de quem o trouxer, são eventos do nosso mundo, eventos naturais. Situações do nosso cotidiano. Seja como for, não podemos deixar de convir que algumas apresentam um caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que essa forma velada tenha sido a sua razão de ser e até a sua necessidade em uma época determinada. Então, ou seja, olha só que interessante. É provável que essa forma velada, ou seja, misteriosa, enigmática, tenha tido a sua razão de ser e até a sua necessidade em uma época determinada. Então, muitas vezes, uma determinada época poderia não ter maturidade ou entendimento suficiente para lidar com um determinado fato que estava previsto. De chegar assim, olha, vai acontecer tal coisa. Seria assim uma loucura, né? As pessoas entrariam em pânico, seria um caos, mortes coletivas, desesperos. Então era muito mais fácil você velar aquela informação, você deixá-la meio não clara, para dificultar a interpretação, porque a pessoa lançou aquilo que ela viu. A ideia que ela tinha muitas vezes não era nem fazer o bem nem fazer o mal, era simplesmente divulgar aquilo que ela viu. E aí então, é muito melhor para aquela época evitar então que tenha clareza. E aí nós temos no caso, né, o próprio indivíduo, o próprio profeta ou o próprio adivinho vai ter dificuldade de fazer essa leitura ou será instruído para que não traga com tanta clareza. E aí Kardec naturalmente ele traz essa especulação, né? Pode ser que isso tenha acontecido por causa da necessidade. Atualmente, século XIX, as circunstâncias não são mais as mesmas. O positivismo do século não se ajustaria à linguagem sibilina. Então, né, a linguagem sibilina é a linguagem das sibilas, aquelas profetisas do passado. E quando ele fala assim que o positivismo do século, a gente lembra, né, daquele momento do século XIX, né, em que nós tínhamos ali o surgimento de uma filosofia muito racional, muito positiva, né? Auguste Comte era ali o responsável pela criação dessa ideia, em que ele colocava questões científicas, questões sociais, como objetos de análise racional. E isso foi muito importante para a própria história da humanidade, porque fez com que nós saíssemos daquele domínio que havia das crenças, em especial da própria Igreja Católica dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX também, em que tudo era uma questão de vontade de Deus. Toda desgraça, toda aventura que surgia era a responsabilidade da vontade de um Deus. Então eram pragas, eram guerras, eram perseguições, eram catástrofes naturais. E aí o positivismo, que veio como um desdobramento natural do próprio iluminismo, a gente lembra que o iluminismo também era uma época em que as mentes seriam iluminadas pela razão. Então eram ali os cientistas, era o surgimento da enciclopédia, aquela coletânea de livros que traziam esclarecimentos sobre situações e eventos e objetos do nosso mundo. Então o iluminismo iluminava as mentes, depois o positivismo veio de uma forma um pouco mais radical, tratar dessa questão da análise científica e tudo mais, fez com que houvesse um rompimento da influência da igreja dominando as sociedades. E as mentes começaram a se libertar. E naturalmente o iluminismo veio também como uma consequência natural do próprio renascimento cultural do século XVI. Renascia a cultura, Deus deixava de ser o centro do universo, a ideia do antropocentrismo, o homem como sendo o centro do universo, começou a se dissolver, a difundir, e o homem então começou a demonstrar e a vivenciar o seu próprio potencial. E naturalmente a razão foi um desses maiores atributos.
Então, quando Kardec fala da época do positivismo, tudo era muito questionável, irritantemente questionável. E foi nesse contexto entre uma ideia positiva, que era muito apreciada por aqueles que se consideravam ateus ou agnósticos, lembrando que ateu é aquele que nega a existência de Deus, e o agnóstico é aquele que não aceita as explicações que são dadas a respeito de Deus, mas não fecha uma questão. Então, tanto ateus como agnósticos apreciavam muito a ideia do positivismo, porque era algo que saía da esfera mística, da esfera espiritual, e ficava concentrada na esfera terrena, na esfera humana. Então, por um lado, nós tínhamos as religiões que queriam continuar a dominar o nosso mundo com suas ideias, com seus dogmas. Por outro lado, o ateísmo apoiando o positivismo, e nesse intervalo surgia a doutrina espírita. Uma fé raciocinada que continuava vendo o mundo espiritual como uma realidade pelas observações que fez, mas utilizando um método racional para poder analisar todos os elementos que surgiam. Então, naquela época, essa linguagem sibilina, de falar de coisas místicas, de falar através de enigmas e tal, era algo que não era muito valorizado. Mas eis que o tempo foi passando, o positivismo deixou de exercer a sua influência como uma filosofia estruturada, mas naturalmente deixou ali a sua herança, para as ciências que se desenvolveram. E nós hoje, no século XXI, ainda somos influenciados pelas crenças, pelas religiões, aqui no Brasil em especial, que conseguiram, de novo recuperar o seu espaço, e ainda vivemos sobre as místicas, do diabo, do inferno, do fim do mundo, do apocalipse. Então a Europa conseguiu se libertar parcialmente daquela influência negativa, embora continuassem ainda vivenciando suas crenças, mas o Brasil acabou dando de novo fôlego às crenças que trazem para nós essas previsões apocalípticas. Então, assim, as predições dos nossos dias, século XIX de novo, não ostentam mais essas formas estranhas. As que são feitas pelos espíritos, nada tem de místico. Kardec naturalmente fala pelos espíritos sérios, e não pelos espíritos de modo geral, porque hoje a gente vê muito essas consultas, mãe de santo, pai de santo, médium, que é um místico, que colocam plaquinhas nas ruas, colam pôsteres nos postes das ruas e tal. Fala dos espíritos sérios, naturalmente, As que são feitas pelos espíritos, nada tem de místico. Eles falam a linguagem de toda a gente, como o teriam feito quando estavam vivos na Terra, porque não deixaram de pertencer à humanidade. Eles nos avisam sobre os acontecimentos futuros, gerais ou pessoais, ou melhor, pessoais ou gerais, quando isso pode ser útil, na medida da perspicácia dos que são dotados, como fariam conselheiros ou amigos. Então, naturalmente, Kardec traz aqui uma quantidade de boa vontade para dizer que os espíritos que trazem para nós essas informações são espíritos amigos, são espíritos sérios, como fariam conselheiros ou amigos, não levando em consideração aquela parcela, aquele segmento dos espíritos que, junto com os encarnados, trazem especulações, trazem perturbações, simplesmente pelo prazer de exercerem sua influência sobre a humanidade. Portanto, isso lembrando que nós não falamos apenas sobre médiuns da forma ostensiva como nós conhecemos, seja dentro do espiritismo, seja dentro da Umbanda, seja dentro do Candomblé. Nós temos muitas vezes dentro de igrejas sacerdotes que são influenciados por espíritos que depois, durante as suas pregações, falam sobre o fim de mundo. Não temos isso o tempo todo, como nós conversamos? Então, quando nós falamos em médiuns, não pensamos em médiuns espíritas, médiuns umbandistas ou candomblecistas. Falamos em médiuns como seres humanos que ocupam posições dentro de algumas instituições que trazem essas perturbações, influenciados diretamente pelos espíritos. Aparece alguém lá no púlpito de uma igreja dizendo: eu tive um sonho de que o mundo vai acabar, de que alguma coisa vai acontecer, que o diabo está vindo,
que o anticristo está nascendo do inferno. Quantas vezes esse tipo de expressão, de ideia, quantas vezes são transmitidas, provocando um pânico naquelas pessoas, inclusive se aproveitando materialmente. É hora de vocês comprarem o céu porque o mundo está acabando. Fortaleçam o templo do Senhor, e começam então a utilizar essas expressões que provocam um efeito muito grande sobre aquelas pessoas, manipulando-as com uma grande contribuição dos espíritos que influenciam esses líderes. Então Kardec não abordou isso, mas a gente não pode deixar de comentar, porque isso é uma realidade que nós vivemos hoje. Então eu falo que os espíritos nos avisam sobre os acontecimentos futuros, pessoais ou gerais, quando isso pode ser útil. Mas temos o lado negativo também da especulação, da exploração. Portanto, as suas previsões são antes advertências, que nada tiram ao livre-arbítrio, que predições propriamente ditas, que implicariam numa fatalidade absoluta. Então essas predições que implicariam numa fatalidade absoluta são aquelas que diriam assim, olha, tal coisa vai acontecer com tal pessoa, tal dia, daquele jeito. Essa determinação de dizer que realmente isso vai acontecer é algo que os espíritos não fazem. Além disso, diz aqui Kardec, sua opinião é quase sempre justificada, porque não querem que o homem anule a sua razão sob uma fé cega, permitindo que ele verifique a exatidão do que dizem. Então os espíritos não fecham uma questão, mas eles lançam uma ideia e permitem que nós façamos a nossa análise. Se determinado espírito faz uma revelação, o fato vai acontecer. A forma como nós vamos lidar com ele vai depender exatamente da nossa capacidade racional, do nosso entendimento. Último item, 18. A humanidade contemporânea também tem seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo pressentiu nos seus escritos a marcha futura dos acontecimentos, que se vêem realizar presentemente. Aqui nós temos uma nota de rodapé. Poderíamos citar, a título de exemplificação, o escritor francês Jules Verne, que no século XIX previu nos seus livros de aventuras muitos dos avanços da ciência que só surgiram no século XX, como, por exemplo, a ida do homem à Lua. Então, aqui dentro da literatura, de uma forma romântica, tudo aquilo que aconteceu. A história, por exemplo, do Nautilus, 20 mil léguas submarinas, um submarino que andava no fundo do oceano, com grande capacidade. Hoje nós temos as nossas máquinas, infelizmente, instrumentos de guerra submarinos, mas naquela época o Nautilus ele era um objeto de pesquisa, que nós temos também, mas hoje os submarinos são muito mais utilizados militarmente como um instrumento bélico do que como instrumento de pesquisa. A viagem do homem à Lua, quem não assistiu Viagem do Homem à Lua, quem não viu aquela cena em que aquela bala atinge o olho da Lua, e aí então saem os cientistas daquela cápsula, encontram outros seres vivendo na Lua, e aí então no ano de 1969 nós tivemos a primeira viagem do Homem à Lua, na missão Apollo. Há um tempo atrás eu assistia alguns documentários, e eu gosto, eu sou um daqueles fãs de Jornada nas Estrelas, e aí então nós tivemos, num dos documentários que foram produzidos pelo Gene Roddenberry, que era o autor de toda a saga de Jornada nas Estrelas, um documentário que falava sobre as invenções utilizadas naquela ficção que seriam uma realidade no nosso presente. E aí você assistiu também, Regina? Eu achei muito legal. E aí trazia, por exemplo, o comunicador que o capitão James Kirk utilizava, que depois se transformou exatamente no modelo utilizado pelos celulares, daqueles que abrem e fecham, me esqueci o nome desse modelo. Depois falavam sobre os tablets, que eram utilizados na nave Enterprise e outras naves para trazer registros, sobre músicas MP3 que eram controladas por voz de computador, computadores que falavam, inteligência artificial que eram previstas.
Isso é algo mais recente, né? Jornada nas Estrelas é da década de 1960. Então, a partir daquela época, começaram a trazer alguns instrumentos, né? Viagens à velocidade da luz. Já pensou, Tuti? Todo mundo quer aquilo, né? Você passa aquela maquininha, você já descobre tipo sanguíneo, qual é o problema de... Quem tem problema hormonal, quem tem problema disso, problema daquilo. E aí começaram a surgir daqueles instrumentos que fazem uma análise médica. Nós tivemos, por exemplo, o surgimento de raio-x, de tomografia, ressonância, ultrassom, inclusive ultrassonografia em 3D, que foi um desenvolvimento natural da nossa tecnologia, mas que havia sido previsto num filme numa época em que isso não existia ainda. Foi uma pesquisa que foi feita antes do lançamento ou foi uma invenção? Foi realmente uma ação visionária daqueles criadores? O teletransporte, que é algo que todo mundo hoje fica imaginando, sem trânsito, simplesmente desmaterializa num ponto e se materializa no outro. Viagens de dobra, né, acima da velocidade da luz, para nos transportarmos de uma época para outra. Pois é, Dudu, mesma coisa, Motorola. Mas tem um nome, aquele aparelho que abre e fecha, tem um nome esse modelo que não me vem à mente agora. Então aqui falavam sobre Júlio Verne fazendo uma previsão, que naturalmente foi muito antes realmente daquela época, mas nós temos outras tantas histórias que são contadas na ficção, que Flip, então é isso mesmo, isso. Que o Slim é aquele fininho, né? O Flip é aquele que abre e fecha, que é exatamente como o comunicador daquela época. Armas com laser, que hoje o exército, principalmente das grandes potências como Estados Unidos, começam a desenvolver. Tudo isso previsões feitas. E é exatamente o que Kardec coloca para nós. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo pressentiu em seus escritos a marcha futura dos acontecimentos que se vêem realizar presentemente. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do julgamento que deduz as consequências lógicas do presente, mas frequentemente também é o resultado de uma clarividência especial inconsciente, ou de uma inspiração externa. O que esses homens fizeram quando vivos, podem, com muito mais razão e maior exatidão, fazê-lo no estado de espíritos, quando a visão espiritual não é mais obscurecida pela matéria. Então ele fala sobre aqui que muitas vezes essas ideias que são lançadas na ficção surgem para nós como sendo uma análise de uma das consequências dos fatos daquele momento. Uma coisa que parece óbvia para nós, algo que é muito natural. Por exemplo, o filme que concorreu ao Oscar ontem, né? A algumas categorias do Oscar, A Vida em Marte, né? Como é que era o nome do filme? Marte... Me ajuda aí, qual é o nome que o Matt Damon fez? Traz para mim o nome dele aí, vai lá. Pesquise, por favor. Então, aquele que mostra uma viagem para Marte, o homem pode viajar para Marte? Não. Mas vamos especular como seria uma viagem para Marte. E aí falam sobre naves espaciais. Perdido em Marte. Obrigado, El, obrigado, Luiz. Então ele foi para Marte, uma nave espacial que demora 3 meses. São 3 meses ou 8 meses? Acho que 8 meses para chegar lá, né? Ou 3 meses, acho que são 3 meses. 3 meses para chegar até lá. Então uma grande nave espacial com todas as características de um hotel, daquele grande transatlântico, né, com refeições, com banho, centro médico e tudo mais. Chega até lá, fica em órbita, manda uma cápsula até lá embaixo, com toda aquela estrutura, né, de proteção de oxigênio, temperatura, alimentação. Depois ele vem de volta. Então, na verdade, essa é uma ficção que o homem de fato pretende realizar. Não sabemos se vai ser daquele jeito. Se as coisas realmente serão tão simples daquela forma. Mas já começa a fazer uma previsão de como será. Depois falam, como por exemplo, né? Olha, a comunicação demora um pouquinho. Vai ter um certo lag, fraterna. Mas dá para você instalar o Pautalk lá, eu acho. Que a internet até lá vai ser uma coisa boa, entendeu? Dá pra gente se virar. Então a gente começa a pensar, por exemplo, nos filmes que falam como, por exemplo, Interestelar. Interestelar, aquele filme que você encontra, né, o buraco de minhoca,
e você entra numa ponta e sai de uma outra parte do universo. E eles começam a prever, né, como é que serão esses buracos de minhoca, esses buracos negros, o que será que vai acontecer? Os filmes de ficção Enigma do Horizonte, a própria Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, são histórias que são contadas imaginando o futuro da humanidade com determinada característica. E isso nós fazemos através do quê? É uma previsão? Você está prevendo, adivinhando que isso vai acontecer? Ou você começa a analisar a evolução tecnológica para chegar a essa conclusão? Então nós temos a nossa própria conclusão e revelação. Pois é, o Júlio Verne, a pergunta é, ele começou a prever que isso ia acontecer, ou ele foi uma inspiração externa que fez com que ele chegasse a essa conclusão? É isso que Kardec comenta conosco. Lendo de novo aqui para a gente poder fechar. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do julgamento, que deduz as consequências lógicas do presente. Mas, frequentemente, também é resultado de uma clarividência especial inconsciente, ou de uma inspiração externa. Então pode ser uma análise racional do presente, pode ser um fator anímico, que faz com que ele tenha essa clarividência especial, como pode ser um evento mediúnico, onde ele recebe uma inspiração externa e depois desenvolve as suas ideias a partir daí. Sem dúvida nenhuma, Júlio Verne foi um gênio. E dessa genialidade, nós chegamos à conclusão que, de fato, foi algo que, da sua própria clarividência, ou por que não também, a sua própria inspiração. Porque a gente entra também naquele fato que nós comentamos sobre os indivíduos que têm essa capacidade de prever o futuro. Como, por exemplo, né, trouxe para vocês aquela explicação que falava sobre, que Raul Teixeira comentou, no caso dos atentados das Torres Gêmeas em 2001, quando pensamentos elaborados pelos terroristas se dispersavam pelo espaço. E aí então nós tínhamos aquelas pessoas com maior sensibilidade que pegavam esses pensamentos. É como se você estivesse mexendo no dial do seu rádio ou no seletor das antigas televisões e de repente você pegava um flash, uma imagem, uma palavra, uma frase, falando daquele assunto. E aí seu cérebro inconscientemente começou a processar. E você pensou assim, eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer. E a coisa acontece. Para outros vem de uma forma mais clara. Ele viu os aviões sendo jogados sobre as torres. Porque os terroristas estavam falando sobre isso e também imaginando tudo isso. Nesse lado do terrorismo, isso pode acontecer. Por que não agora acontecer de um modo positivo? Quando nós temos indivíduos no mundo espiritual ou mesmo encarnados, também pensando sobre como será a tecnologia do futuro, como será a nossa vida. E de repente esses mais sensíveis percebem essas imagens e falam assim, eu tive uma ideia maravilhosa, vou falar sobre a vida em Marte. Achando que ele pensou somente nisso. Mas de fato ele captou uma ideia que vinha sendo disseminada, dispersa pelo espaço. Sim, exatamente. Então, pessoal, vimos aqui toda essa parte teórica que tratava desse assunto, que falava sobre as predições. A partir de agora, no nosso próximo encontro, nós vamos entrar aqui no capítulo 17, as predições do Evangelho. Primeiro nós entendemos como isso acontece, como é o mecanismo que trata das predições, da presciência, da previsão, do pressentimento, que são vários elementos que falam sobre formas de perceber o futuro. Vimos aqui os exemplos de pessoas comuns que fazem isso, quais são as características de um indivíduo, o que ele faz com esse conhecimento que ele adquire, que ele possui. E agora nós vamos utilizar esse mesmo conhecimento para falar nada mais, nada menos do que de Jesus. Como Jesus fazia suas predições? O que tinha de especial nele? Ele era simplesmente um indivíduo que tinha uma percepção. Poderíamos dizer assim que Jesus era médium e ele percebia? Médium é intermediário. Então, romanticamente, poeticamente, é dito que Jesus é médium de Deus apenas. E nós poderíamos dizer que Jesus se coloca como intermediário das grandes inteligências que ombreiam com ele ou se colocam numa condição superior.
mas certamente ele não é médium de nenhum espírito comum que se encontra no nosso meio, já que todos estão subordinados, em termos de hierarquia moral, a esse espírito. Então Jesus é médium. Médium de quem? Que espírito ousaria falar através de Jesus? A não ser aqueles que realmente se encontram numa condição superior ou igual a ele, a título de contribuição. Porque um espírito como esse já tem sabedoria e liberdade, livre-arbítrio suficiente para agir por conta própria, cumprindo literalmente as leis divinas, sem precisar de correção, sem precisar de nenhum tipo de direcionamento e instrução. Então dizer que Jesus é médium seria desmerecer, ou até mesmo, equivocadamente, atribuir para ele uma condição inferior à que ele possui. A não ser, mais uma vez, poeticamente, que ele seja médium de Deus e seja assistido por outros espíritos. Então ele, como espírito que é, com o seu potencial e seu conhecimento, fazia também as suas predições. Que nós vamos falar então no próximo capítulo: ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Cristo, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruínas do templo de Jerusalém, maldição aos fariseus. Lembra que nós conversamos sobre fariseus semana passada, Generalizarmos que nenhum fariseu prestava seria uma injustiça com a história. Tínhamos fariseus que eram fanáticos, que eram materialistas, que queriam ali, que eram gananciosos e ambiciosos, mas tínhamos também aqueles que cumpriam muito bem o seu papel. Então, ao falarmos de fariseus, não levemos sempre que o indivíduo fariseu era um cara mau. Minhas palavras não passarão, uma parte importante do Evangelho. A pedra angular, parábolas dos vinhateiros homicidas, um só rebanho, um só pastor, o advento de Elias, a anunciação do Consolador, a gente vai ver isso lá no livro de João, enviarei o Consolador prometido e tudo mais. Segundo o advento de Jesus, que Jesus voltará, e existem ali aqueles grupos, existem aqueles grupos que aguardam realmente a sua volta. Sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e a gente fecha com o juízo final. Muitas histórias bacanas, Então, a partir disso que nós conversamos hoje, e concluímos hoje, na verdade, encerrando esse nosso estudo preliminar das predições, isso vai trazer para nós uma informação importante, para entendermos exatamente que Jesus fazia as suas previsões, não porque ele era poderoso, mas porque ele tinha a capacidade de exercer um elemento das leis naturais que davam a ele condições de fazer as previsões. Não era algo miraculoso, algo que quebrava as leis. Assim como ele fez, outros também fizeram, obviamente numa escala menor, de uma forma mais simples, de uma forma mais primitiva, mas seguindo os mesmos princípios. Para a gente fazer uma comparação, para encerrar o estudo de hoje, a mesma força que um halterofilista faz para levantar ali aqueles halteres, batendo recordes mundiais, recordes olímpicos, é a mesma força que uma criança faz levantando o prato de comida. O processo é o mesmo, utiliza força, utiliza equilíbrio, o seu corpo produz substâncias e energias que provocam essa contração. Então a criança que pegou o brinquedo e elevou sobre a cabeça, é o mesmo movimento que um halterofilista faz. A única diferença é o desenvolvimento do organismo dos dois, que trazem capacidades diferentes. A mesma coisa acontece em termos de capacidades espirituais. Todos nós estamos nos desenvolvendo pelo mesmo princípio, pelo mesmo caminho. A diferença é aquele que conseguiu se desenvolver mais e aquele que conseguiu se desenvolver menos. Simples assim. Então, na verdade, a gente percebe que a simplicidade é adestramento, é aquisição de valores, o próprio desenvolvimento. Ele vai alcançar aquilo tudo. Jesus já nos disse também: todos vocês farão o que eu faço e muito mais. O que ele faz exatamente? Além da própria aplicação das leis naturais, a própria vivência das leis naturais? Nada. Então, em vez de nós ficarmos decepcionados, nós ficamos, na verdade, deslumbrados pela simplicidade